Em mais uma saidinha do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro pediu para um apoiador esquecer a sigla da qual ele faz parte, o PSL. Bolsonaro disse também que Luciano Bivar, o presidente da sigla, está queimado pra caramba. A gente tem um trecho aqui. Me dê uma palavra. Uma palavra. Olha, eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Ô, cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Entendeu? Vai queimar o partido. A gente vai apagar. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Pois é, né? Apesar do pedido do presidente, o vídeo foi gravado por uma outra pessoa que estava atrás desse apoiador. Bolsonaro já cogita há algum tempo deixar o PSL, agora deve se encontrar com Luciano Bivar para decidir o futuro. Ao portal G1, Luciano Bivar disse desconhecer o motivo dessa fala do presidente Jair Bolsonaro. Vera. Veja que é um encontro espontâneo com apoiadores, só que não, né? Espontâneo, só que vocês, por favor, só divulguem aquilo que eu deixo, que eu quero, o resto vamos manter na surdina. É esse tipo de contato que o presidente inaugurou. Ele falava com a imprensa, agora não fala mais com a imprensa quando ele para no Alvorada, fala só com o pessoal que pede selfie e etc. Mas ele ainda não proibiu que a imprensa fique ali olhando e também não conseguiu proibir que todo mundo poste os vídeos. Quando você faz uma comunicação assim, sem nenhum tipo de institucionalização, sem nenhum tipo de cuidado, vá ao improviso, você corre esse tipo de risco. Agora criou esse ruído, já havia um ruído, existe uma disputa pelo controle do partido, pelo controle principalmente dos recursos do fundo partidário. Bolsonaro e seus filhos acham que um grupo maior de pessoas da executiva, que não só Luciano Bivar, deveria arbitrar o uso desses recursos e controlá-los, e não só ele. Mas o que é o PSL, né, Vitor? O PSL é uma sigla do Luciano Bivar. Ele, quando o Bolsonaro estava procurando um partido para ir, foi esperto, sentiu o cheiro da possibilidade de vitória e falou: vem para cá, te dou o partido, chave fechada. Pode trocar os móveis de lugar, pode fazer o que quiser, eu mesmo vou sair e deixo vocês tomarem conta. Aí o Gustavo Bebiano, então advogado do Jair Bolsonaro, assumiu o comando do PSL, de lá pilotou a campanha presidencial do Jair Bolsonaro e a sigla teve esse crescimento total que ela teve na esteira da popularidade da eleição do Bolsonaro, sem que fosse um partido estruturado. E aí todos os ruídos, todos os problemas que a gente vê do PSL decorrem desse fato, decorrem do fato de que foi uma sigla, uma incubadora de bolsonaristas. Foi isso que foi o PSL na eleição. Nada além disso, não é um partido orgânico, não é um partido nada. A relação do Luciano Bivar com o Bolsonaro realmente é essa. Ele ofereceu, estendeu um tapete vermelho, o Bolsonaro passou, mas já estuda tirar o time dele de campo, ir para outro partido, fundar um próprio partido. Ele, os filhos e tantos outros apoiadores. Muita gente já saíram dissidentes, saíram pessoas que estavam descontentes com algumas decisões do governo. E agora esse partido tem uma baita de uma grana, já, também na esteira do Bolsonaro, e o Luciano Bivar não vai partilhar o poder. Ele fez o seguinte, emprestou ali o partido, como você criar um kefir, sabe? Que vai crescendo, assim, aí depois você sai doando. E agora o partido está enorme, rico, e ele vai dividir o butim? Não vai. Ele tinha essa intenção, que o partido crescesse, que virasse um bom negócio com a ida do Bolsonaro. Não era ideologia, não eram os projetos, era um negócio. O partido no Brasil é muito um negócio. E agora que ele é rentável, Luciano Bivar não vai querer dividir o comando do dinheiro com a família Bolsonaro. Ô Josias, só antes de passar para você uma outra informação, uma reportagem da Folha de São Paulo informa que uma dirigente, na verdade, do PSL de Minas Gerais, disse em depoimento à Polícia Federal que gastos de campanha do então candidato a deputado Marcelo Álvaro Antônio foram pagos por meio de dinheiro vivo, entregue a ela dentro de uma caixa branca há 2 dias da eleição do ano passado. De acordo com Ivanete Maria da Silva Nogueira, um assessor de Marcelo Álvaro Antônio não quis receber os recibos dos serviços prestados. As investigações mostram que nenhum desses casos esteve declarado na prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral pelo ministro ou pelo partido. Josias. Esse caso do Laranjal, a cada nova notícia sobre as descobertas da Polícia Federal,
crescem as certezas que tornam inacreditáveis as dúvidas que o Bolsonaro alega ter sobre a conveniência de afastar o ministro do cargo o ministro do Ministério do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Surge agora essa senhora é uma presidente do PSL na cidade mineira de Conselheiro Lafayette. A mulher diz que contratou serviço de campanha para o deputado, que foi candidato a deputado, né, o Marcelo Álvaro Antônio, e recebeu dinheiro vivo, numa caixa de roupa de grife ali, da Lacoste, pelo menos era chique. E a dúvida do Bolsonaro é se isso que está aí é um crime de caixa 2, custeado com verbas públicas, ou se é nada, como o ministro alega ser. Todas as evidências são de que é um crime, mas o presidente parece procurar um crachá. As orelhas são de lobo, focinha de lobo, os dentes são de lobo, e o Bolsonaro mantém o Marcelo Antônio no ministério, no governo, e pede que as pessoas acreditem que se trata de uma vovozinha disfarçada. No caso do PSL, das críticas que o presidente faz ao próprio partido e ao presidente do partido, evidentemente tem um aspecto mercantil em tudo isso. A sucessão de escândalos transformou a democracia brasileira num projeto político que saiu pelo ladrão. E nesse projeto os partidos perderam a função. Eles hoje têm uma função meramente mercantil, não mais política. A desavença do Bolsonaro com o PSL é mais uma evidência desse fenômeno. O presidente tem 100 milhões de razões para espinafrar o PSL e o presidente da legenda, o Luciano Bivar. Na verdade, são 103 milhões de reais, que é a cifra que o partido passou a usufruir do fundo partidário depois que ficou vitaminado com a bancada portentosa que ganhou em 2018, graças a esse negócio que fez com o Bolsonaro. Antes de se associar ao Bolsonaro, o PSL não existia, ele tinha uma microbancada de 2 deputados, que era um asterisco sujo ali na Câmara. Compôs essa microbancada, compôs a milícia parlamentar do Eduardo Cunha, acompanhou o ex-presidente corrupto da Câmara até a beirada do precipício. Depois da cassação do mandato do Cunha, o próprio Luciano Bivar assumiu uma poltrona ali, uma poltrona de deputado como suplente. E aí, com 3 representantes, o PSL se integrou àquela bancada de coveiros que ajudou a enterrar na Câmara as denúncias criminais contra o Michel Temer. Foi esse partido que o Bolsonaro escolheu para apresentar ao eleitorado brasileiro esse teatro da nova política. E o dono do PSL, que é o Luciano Bivar, fechou um negócio com o Bolsonaro. Ele terceirizou o partido para o Bolsonaro durante a campanha, com o compromisso de reassumir depois. E o Bivar passou o comando para o Gustavo Bebiano, que na época era o homem de confiança do Bolsonaro. Depois de consumado o êxito, ele assumiu de volta o controle do empreendimento partidário. Então, esse é o negócio que nós estamos assistindo agora. Costuma-se dizer que o noticiário político devia sair na seção de polícia. No caso do PSL, o melhor é que saísse no caderno de economia, porque o partido hoje se dedica ao ramo cítrico, produz laranjas e enfrenta agora uma disputa societária. O Bolsonaro se considera responsável pelo incremento do lucro e não se conforma que o Luciano Bivar administre sozinho a distribuição dos dividendos. Isso não teria nada de mais, não fosse pelo fato de que no Brasil os partidos são 100% financiados pelo déficit público. Fala, Constantino. O grande problema por trás dessa briga aí de recursos e controle dentro do PSL é um partido de aluguel, um acordo feito para abrigar a candidatura de Bolsonaro, é exatamente a existência de recursos públicos. Não fosse isso, tudo bem, cada um se vira com adesão voluntária de membros partidários que acreditam no projeto. Eu não sou contra partidos, aliás, eu acho que é terrível para a democracia brasileira essa estatização da política e a transformação de partidos em negócios. Vê lá a sobrevivência de um PCO da vida, não representa ninguém, tem uma mensagem comunista e, na verdade, gera lucro privado. Então, tudo com recursos públicos. Então, tudo isso é muito absurdo e é óbvio que é uma disputa ali por controle do PSL, um partido de aluguel. O Bivar flertava antes com a turma do Livres, um liberalismo mais progressista, mais com viés de esquerda, acabou indo para o lado mais nacional populista, fechando com Bolsonaro, e, de fato, foi isso que fez o partido se agigantar. Então, é natural que o Bolsonaro se considere uma espécie de dono
legítimo do aumento do fundo partidário e do partido. Né? Vale lembrar também, isso é outro lado, outro aspecto negativo disso tudo, que o bolsonarismo é um projeto muito pessoal, né? Muito personalista. Isso é muito diferente, por exemplo, de um projeto de um partido novo, né? Que, claro, que dependeu muito até hoje do seu fundador principal, o João Amoedo, mas é um projeto calcado em princípios e valores, né? Ideias, ao contrário do Bolsonaro, que é um projeto de uma pessoa. A fidelidade que se exige ali é a ele, a pessoa do Bolsonaro, e não a ideias. Essa disputa interna gerou já ruídos. O Major Olímpio quer ver Flávio Bolsonaro fora do partido. O irmão Carlos já disse que o Major Olímpio que deveria ter mais gratidão ao presidente, né? Está estarrecido com a falta de gratidão e reconhecimento de que sua candidatura se deve ao Bolsonaro. Então, toda essa disputa continua. E, na verdade, o que está em jogo aí é meter a mão no caixa, um caixa estatal. Não fosse isso, estava tudo resolvido. E veja que é nesse climão, né, aquele climão maravilhoso, que a candidatura do Eduardo Bolsonaro pode chegar ao Senado, né? O Major Olímpio tretado com a família, querendo que o irmão saia do partido, a outra senadora que já caiu fora também, juíza Selma... o próprio Major fazendo as críticas que está fazendo, não se sabe se fica, se não fica. Então, todas esses arranca-rabos aí, tem também esse componente e tem também esse efeito colateral de tornar ainda mais indigesta para os senadores a candidatura do Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil em Washington.